Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. The Walking Dead. O Retorno. Parte 1. Capítulo 1. Daryl acorda e vê ao seu redor pessoas mortas caminhando. Sua cabeça girava como se ele estivesse em uma máquina de lavar no ciclo de enxágue. Ele sentiu vontade de vomitar, mas em vez disso, sentou-se direito e tentou afastar a sensação. Por que ele estava tão desconfortável? Ele abriu os olhos e foi imediatamente cegado pela luz do sol. Onde ele estava? Não havia nenhuma luz fraca familiar vindo de sua janela. O cobertor de lobo, os travesseiros confortáveis e os lençóis limpos com os quais ele se tornará tão familiar se foram. Não havia nada confortável tentando fazê-lo dormir de novo. Ele não estava em sua casa em Alexandria. Em vez disso, ele estava em uma barraca com um saco de dormir e uma pilha de roupas sujas como travesseiro. Enquanto ele lutava para lidar com isso, seus olhos captaram um movimento à sua esquerda. Ele se virou para ver algo que sabia que não poderia estar ali. Merle? Daryl perguntou. Sua voz quase ficou presa na garganta. Suas mãos alcançaram sua besta não por medo de precisar usá-la, mas sim pelo conforto que ele sabia que isso traria. O quê? Seu irmão perguntou. Ele estava amarrando as botas quando olhou para cima. Ele imediatamente pegou a arma debaixo do travesseiro. Merle olhou ao redor, ouvindo o que quer que estivesse fazendo Daryl tremer como um cachorro assustado. Daryl abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Merle procurou seus olhos antes de colocar sua arma de volta sob o travesseiro. Você teve um pesadelo, levante sua bunda. Eu quero ir caçar hoje. Merle chegou à sua própria explicação quando Daryl não ofereceu nenhuma. Ele terminou de amarrar suas botas e saiu pela aba da tenda. Daryl correu atrás dele, seu coração batia rápido contra o peito. Havia menos dores nos ossos enquanto ele se movia, mas ainda estava presente. Daryl tropeçou enquanto saía da tenda. Quando Daryl ficou sóbrio do sono, ele chegou à conclusão de que estava completamente lúcido, embora muito confuso. Rostos velhos encontraram seus olhos como um tapa forte. Seu olhar caiu primeiro em Shane e Lori sentados em duas cadeiras. Lori estava fazendo algo atrás da cabeça de Cal, escovando ou cortando. Mas nada sobre isso fazia sentido. Primeiro, todos os três estavam mortos, e segundo, por que diabos Cal parecia mais jovem? Ele parecia aquele bebê de merda que ele conheceu todos aqueles anos atrás. Os olhos de Cal encontraram os dele, ambos os olhos. O jovem imediatamente desviou o olhar com medo. Cal não fazia isso, desde a pedreira. Daryl sentiu o giro retornar. Ele estava prestes a desmaiar. Ele pensou que poderia ao ver Glenn passando, mas algo interrompeu isso. Você quer um pouco de água? Um rosto desconhecido com um sorriso suave e feições suaves apareceu oferecendo a ele uma garrafa de água pela metade. Ele não sabia o quão seca sua garganta estava até que ela a ofereceu. A mulher loira suja deu a ele um sorriso gentil e preocupado. Embora ela fosse uma estranha, seu rosto era bem-vindo. Ele parou de girar. Ele se viu estendendo a mão e agarrando a garrafa, tremendo tanto que lutou com a tampa. Ele tentou focar sua atenção em algo diferente dos mortos andando. Ele já deveria estar acostumado com mortos andando por aí. Você deveria se sentar, ela disse. Daryl assentiu sentando-se na cadeira perto de sua barraca. Ela permaneceu de pé. Tente beber mais água, faz calor de manhã, disse ela. Ela devia saber que não era por causa do calor. Não pareceria tão preocupada se não soubesse. Mas ele apreciou a desculpa. Ela o deixou em paz e ele ficou sentado ali pelo que pareceram horas. Porque ele estava de volta à pedreira. Mesmo que ele de alguma forma se teletransportasse para cá, nenhuma dessas pessoas ou essa configuração deveria estar aqui. E daí? Viagem no tempo? Parecia que ele estava sozinho em toda essa coisa de salto de viagem no tempo. Ele observou Shane sussurrar algo para Lori que a fez rir como uma colegial. Daryl franziu o nariz em desgosto. Ele fez o possível para evitar olhar para Carol, e especialmente para Glenn, a culpa e a depressão muito enraizadas. Você vai caçar ou o quê? Cerca de uma hora se passou antes que Merle se aproximasse e perguntasse isso a ele. Daryl sabia que o conforto da caça ajudaria a aliviar seus nervos, mas ele precisava ficar de pé para fazer isso. Ele precisava ter a cabeça no jogo, o que ele não tinha noção agora. Então, em vez de abrir a boca e gaguejar, ele balançou a cabeça. Merle resmungou algo insultuoso que ele não conseguiu ouvir antes de sair sozinho. Daryl não conseguia nem se sentir mal. Ele estava tentando lidar com o fato de que a viagem no tempo era real agora. Pessoas mortas voltando e comendo pessoas era real, então por que não podia viajar no tempo? Mas por que ele? Foi porque Carol morreu deixando-o como o único sobrevivente do grupo inicial? Isso não significaria que Maggie e Michonne também tinham voltado? Nada disso realmente fazia sentido. Ele continuou repetindo em sua cabeça. Por que eu? Logicamente falando, era provável que qualquer um que ainda estivesse vivo no futuro tivesse suas memórias. Não havia como confirmar. Nessa época ele não sabia onde Michonne estava e Maggie estava na fazenda. Será que os dois também estavam surtando? Água? Ele pulou sem perceber que tinha começado a tremer novamente. Mergulhar mais fundo em seus pensamentos pareceu começar. Ele olhou para ela. A mulher parecia ser capaz de tirá-lo de sua cabeça. Não me lembro de você, disse Daryl em voz alta, embora não fosse essa sua intenção. Não te culpo. Costumava dizer que meu poder era ser invisível. Ela disse rindo. Ela usava aquele sorriso gentil como se ele fosse uma criança que precisava de ajuda. No entanto, não era exatamente condescendente. Ela balançou a garrafa levemente, lembrando do porquê ela estava ali na frente dele. Se ele estava de volta no tempo e revivendo eventos antigos, por que ela estava ali? Ele não se lembrava dela de jeito nenhum. Talvez ela fizesse parte do grupo que morreu quando aquela manada passou por aqui. Daryl assentiu em forma de agradecimento pegando a garrafa de água dela. Ela se virou e o deixou sozinho sem fazer perguntas, o que ele novamente apreciou. Ele não tinha respostas agora. Desde que ele conseguia se lembrar, estranhos não gostavam de se aproximar dele, especialmente no começo.
Ele era sempre o último recurso com quem eles só falavam quando necessário. Eles sempre tinham que criar um plano em suas cabeças como se ele fosse atacá-los abertamente. Então, quem era essa mulher que veio e lhe ofereceu garrafas de água? E por quê? Isso era algo que ele só podia imaginar, mas ele presumiu que era porque ele era diferente. Estar na pedreira o fez perceber o quanto ele havia mudado. Na idade de Judith, ele diria que 12 ou 13 anos, no mínimo, haviam se passado desde o ponto no tempo em que ele estava antes. Ele era uma pessoa completamente diferente. Ele era mais acessível? Ela só se aproximou dele porque ele nunca tinha tido ataques de pânico a um passo de sua barraca antes. Suas perguntas sobre ela eram menos pesadas do que as outras, que giravam ao redor dele como uma tempestade de areia. Ele as acolheu, uma pausa em sua mente, seus olhos indo para ela novamente. Ela estava sentada com Sofia e as crianças Morales. Porra! Ele teve que desviar o olhar, as memórias de Sofia trouxeram de volta uma pontada de culpa familiar. Suas memórias se ramificaram para Carol, em quem ele vinha evitando pensar, muito antes de viajar no tempo. A morte dela tinha sido tão recente que doeu um pouco mais do que as outras. Ele se viu focando nos estranhos, eles iriam morrer em breve. A culpa por suas mortes não parecia fazê-lo tremer e chafurdar em qualquer pânico que continuasse tentando se aproximar dele. Ele se sentia culpado por tais pensamentos, mas precisava se agarrar a qualquer coisa que lhe trouxesse alguma estabilidade. Espero que com um pouco de sorte e com a mente limpa ele consiga descobrir tudo isso. Capítulo 2 e 3. Já era quase hora do jantar, Carol e a outra mulher tinham começado a fazer comida e a distribuir o que podiam. Daryl estava na sombra e não tinha se mexido o dia todo. Ele não tinha percebido até o sol começar a se pôr, e Merle tinha voltado com alguns pássaros e esquilos. Não seria suficiente para um grupo como esse, mas era apenas o lado das rações que eles tinham, que acabariam eventualmente. O acampamento já estava estabelecido, assim como as tarefas. Então já fazia pelo menos uma semana que todos se reuniam aqui na pedreira. Merle ainda devia estar planejando roubar o lugar, sem saber que não teria chance depois de ficar preso em um telhado. Isso criou outro problema. Era por isso que Daryl estava aqui? Para mudar eventos que aconteceram. Porque ele? Os estranhos não traziam mais um cérebro vazio. Ele tinha começado a mergulhar na toca do coelho de perguntas sem fim novamente. No entanto, ele não tinha as respostas ou os meios para respondê-las. Jantar? Ele pulou, não tendo visto ela chegar à sua direita. Eles já tinham cozinhado o que Merle trouxe de volta? Jesus, ele precisava sair daquela maldita cadeira. Mas fazer o quê? Eu também gosto de observar as pessoas, ela disse sentada na cadeira de acampamento. Merle geralmente sentava-se nela enquanto limpava suas facas. Não há muitas opções hoje em dia, ela acrescentou, levantando os pés e abraçando os joelhos na cadeira. Daryl cantarolou começando a comer, ele a viu colocar uma garrafa de água ao lado de seus pés. Ela ficou na cadeira até ele terminar de comer, observando o acampamento se movimentar com ele. Quando seu prato ficou vazio, ela o pegou e foi embora. Sem perguntar nada, talvez por medo de que ele atacasse? Daryl não sabia. Seus olhos a seguiram enquanto ela o deixava, jogando o prato de papel no fogo. Ela continuou andando, voltando para sua pequena mesa com todas as crianças que até Cal tinha começado a sentar. Você está doente ou algo assim? A voz de Merle interrompeu seu transe. Daryl respondeu sentindo-se muito melhor depois de comer, embora ainda um pouco, entorpecido. Por que você continua tremendo então? E por que aquela garota continua te mimando? Merle disse, sua voz cheia de ciúmes, sem preocupação à vista. Daryl bufou esquecendo quem era seu irmão por um momento, tentando não se sentir magoado porque a única vez que seu irmão o visitava era quando ele recebia a atenção de uma garota bonita. Está tudo se encaixando, eu acho. Daryl inventou uma desculpa esfarrapada. Mas esse era o começo de tudo, então ninguém poderia julgá-lo. Nem mesmo Merle, ele apenas assentiu, aceitando apesar de sua expressão confusa. A manhã seguinte chegou e não foi melhor. Ele meio que esperava acordar e tudo voltaria ao normal. Isso nunca aconteceu, ele acordou na mesma velha barraca de ontem. Merle estava no meio de amarrar as botas, apesar de não tirá-las para dormir. Por que você está tirando suas botas? Merle perguntou amarrando sua bota direita. O quê? Daryl disse franzindo o nariz em confusão. Merle gesticulou para suas botas perto da aba da tenda. Certo, o velho Daryl não tirava as botas quando dormia. Ele havia retornado da floresta quando criança com os pés ensanguentados, como resultado de uma tentativa de escapar do abuso de seu pai. Merle havia dito a ele para começar a usar sapatos para dormir antes de jogar um pano para ele limpar a sujeira dos buracos em seus pés. Era um hábito que ele finalmente cortou pela raiz na prisão. Carol repreendeu sobre o quão prejudicial era. A lembrança trouxe um gosto amargo à boca dele, ele rejeitou qualquer coisa do funeral dela. Pés doem, Daryl murmurou, mas Merle não pareceu se importar agora, tendo demorado muito para responder. Merle resmungou não convencido, mas não se importou o suficiente para forçar. Ele saiu, deixando Daryl para segui-lo. Por causa do pequeno surto dele ontem, o grupo estava com pouca comida. Apesar de Daryl ainda precisar lidar com novas descobertas, eles ainda precisavam de comida. Mesmo no futuro, pelo menos 13 anos a partir de agora, não mudava o fato de que eles precisavam comer. Então a lista de afazeres de hoje era caçar. Ficar longe de todos pode até ajudar o que quer que esteja acontecendo em seu cérebro. Daryl retornou da caça. Ele havia nadado no rio que costumava usar enquanto estava aqui.
Seus pés o carregaram como memória muscular para verificar armadilhas que ele nem lembrava de ter colocado. De qualquer forma, ele voltou para o acampamento com consideravelmente mais caça do que Merle tinha. Suas habilidades ao longo dos anos melhoraram tanto quanto você esperaria, mas nada muito especial. Ele e Merle estavam esfolando os esquilos e depenando os pássaros quando Merle disse algo que azedou seu bom humor. Daqui a um dia tem uma grande corrida indo para a cidade, vou sair com eles e pegar mais corda e essas coisas, espero, disse Merle. Sua faca se movia habilmente enquanto ele trabalhava. Dério sentiu seu estômago embrulhar. A Jaqui vai? Perguntou Dério. Seu irmão olhou para ele com um sorriso malicioso que ele reconheceu como provocador. Pense assim, por que molhar seu pau com um? Não vá, Dério disse, suas palavras saindo mais apressadas do que deveriam. O sorriso provocador de Merle se transformou em uma carranca. Por quê? Simplesmente não vá. A carranca de Merle se aprofundou. Posso cuidar de mim mesmo, irmãozinho. Já fiz corridas antes. Só não vá, Dério parou de trabalhar em sua pilha, preferindo em vez disso olhar para ele completamente. Você está agindo estranho, Merle disse mudando de assunto. Dério zombou olhando ao redor como se a solução fosse chegar até ele. Não chegou. Como? Dério perguntou se concentrando no esquilo. Ele estava massacrando-o, mas sua mente estava em outras coisas. Merle deu de ombros para sua pergunta. A questão é que Dério sabia a resposta para esta. Ele sabia porque estava agindo de forma estranha. Mentalmente, ele estava neste apocalipse há muito mais tempo do que Merle. Ele não achava que havia mudado muito antes, mas estar de volta à pedreira o fez perceber o quanto ele havia mudado. Muito mais seguro de si, mais forte e confiante em suas palavras e ações. Ele provavelmente era menos babaca também. Mas o principal? Não seguir Merle como se ele fosse a única luz na escuridão ou como um cachorrinho perdido. Merle deve ter percebido isso rápido. Você tem aquele olhar condensado em você, Merle resmungou. Condescendente, Dério pensou que alguém tirou as palavras de sua boca. Ele abriu a boca para corrigir seu irmão, mas alguém o antecipou. Ele se virou e viu 3 pés atrás dele, a pequena mulher loira que sempre lhe dava água e comida. Ela estava ali lavando pratos, despercebida até agora. Nossa, ela é boa em ficar em segundo plano. Desculpe, ela murmurou. Ela tinha um rubor brilhante no rosto. Suas palavras pareciam ter escapado dela. Tanto faz. Você está com essa cara e me faz querer dar um tapa em você, disse Merle. Dério desviou os olhos da mulher lavando pratos para olhar para o irmão. Perder uma mão mudou também. Ele estava mais babaca agora. Por que ele não confiaria nele como Dério havia confiado tantos anos atrás? Ele franziu o nariz, mas decidiu que não responder era a melhor escolha e voltou para os esquilos. Merle não pareceu gostar disso. Você pode terminar isso, Merle disse com um resmungo indo até a pia e lavando as mãos antes de ir embora. Dério suspirou continuando seu trabalho nos animais. Quando ele olhou para a garota, ela estava agora em sua linha de visão enquanto ele tomava o lugar de Merle. Seu irmão tinha empurrado a mulher para longe para usar o balde, então ela voltou para seu lugar olhando para a água. Ela tinha uma carranca profunda olhando para a água ligeiramente rosa das mãos ensanguentadas de Merle. O quê? Dério perguntou por hábito. Ele precisava cortar isso pela raiz também. Essas pessoas não estavam em Alexandria cuidadosamente selecionadas e entrevistadas. Não eram estranhos. Usei o balde limpo, ela murmurou despejando a água perto do buraco que eles pareciam estar usando como um ralo. Dério sentiu vergonha e culpa borbulhando em seu estômago. O tipo especial que ele só sentia quando Merle fazia algo estúpido. Era velho e desconhecido agora. Desculpe, ele disse sem pensar, caindo no velho hábito de se desculpar pelo irmão. Não é culpa sua, ela murmurou enquanto começava a despejar mais água no balde. Dério cantarolou. Ele olhou para seu irmão que estava perto da tenda sentado em sua cadeira olhando para ele. Ele quase pulou quando encontrou o olhar de Merle, mas ele voltou rapidamente para sua tarefa. Merle era um babaca sim, mas era seu irmão. E mesmo que ele não confiasse em Dério como o velho Dério confiava nele, não era certo deixá-lo ir naquela jornada. Ele precisava encontrar uma maneira de mantê-lo ali, de manter seu braço e mantê-lo longe do governador. O problema era, como? Capítulo 4. Na manhã seguinte, Dério decidiu dedicar o dia a convencer Merle a não fugir. Até agora, na hora do almoço, não houve progresso, apenas sendo repreendido por ele 2 vezes na frente de todo o acampamento. Dério suspirou sentado no tronco perto do fogo, tentando formar novas estratégias. Até agora, seu cérebro só conseguia se concentrar na viagem no tempo, ainda em descrença. Ele tentou subornar e implorar diretamente a Merle no começo. Ele ficou desconfiado no primeiro e chamou Dério de chorão no segundo. Apesar da diferença de idade, ele tinha a idade dele agora. Ele nunca percebeu o quão imaturo seu irmão era. O quão imaturo até mesmo Dério costumava ser mesmo aos 40 anos. Ele sempre agiu assim? Apesar da idade que tinha agora, ele tinha esquecido como costumava ser. Olhar para trás só o fez estremecer e entrar na mentalidade de Merle não estava funcionando de jeito nenhum. Isso estava mesmo funcionando? Ele não deveria mudar as coisas? Ele estava ali como punição? Sua mente começou a vagar, para as partes mais profundas que ele nem queria pensar. Foi a escolha errada impedir Merle de ir? Foi estúpido da parte dele querer mudar o destino do irmão? Você está bem? Parecia um disco arranhado naquele momento, mas Dério olhou para ela e pegou a garrafa de água. Ele mentiu, completamente insatisfeito. Ela parecia saber disso, oferecendo um sorriso gentil e sentando-se ao lado dele, mas não exatamente perto. Qual é o seu nome? Dério perguntou, esquecendo completamente que a estava chamando de aquela mulher, ou garota, esse tempo todo. Catherine. Meus amigos costumavam me chamar de Cat, ela disse em voz baixa. Usado também? Dério perguntou levantando a sobrancelha enquanto bebia metade da garrafa. O calor era sufocante no meio do dia, droga, ele sentia falta de eletricidade.
Ela olha para ele um pouco magoada, como se as memórias que passavam por trás dos olhos dela fossem dolorosas. Ela levantou as pernas abraçando os joelhos. Eles morreram. Ela disse sem olhar para nada em particular. Daryl assentiu sem insistir. Desculpe. Ela não respondeu ao pedido de desculpas dele, talvez sentindo que ele não sabia por que disse isso. Seu irmão é. Ela estava mudando de assunto. Ele sabia disso. Um babaca eu conheço, disse Daryl, também muito ciente desse fato. Eu ia dizer teimosa, ela disse com uma risada despreocupada. Idiota também serve, Daryl murmurou. Ela sorriu olhando para ele. Você está realmente preocupado com ele indo nessa corrida, hein? Ela perguntou. Daryl levantou a sobrancelha novamente se perguntando como ela sabia que ele ainda estava forçando a barra. Então ele se lembrou de que mal anotou como se ela estivesse camuflada no fundo. É provável que ela estivesse por perto quando Merle estava reclamando com ele. Daryl disse sem saber como explicar porque estava preocupado. Ou se ele queria mesmo. Você deveria dizer isso a ele. Diga a ele que você está preocupado ou com medo, em vez de apenas dizer o que ele deve fazer, ela disse, dando de ombros. Daryl cantarolou. Ele ria e me dava um tapa na cabeça por ser um covarde. Ela não vacilou com as palavras dele, como ele pensou que ela faria quando elas escapassem. Mas ele ainda ouviria você. Ela se levantou limpando as mãos na saia até o tornozelo. Ele se perguntou se ela não tinha outras roupas. Não use saias. Ele se viu dizendo que ela se virou para olhar para ele. Precisa de calça se precisar correr, disse Daryl. Cat olhou para sua saia ponderando suas palavras. No final, ela disse, é bem seguro aqui em cima. Ela disse isso com uma expressão inocente. Daryl só conseguia descrever isso como um visual pré-apocalíptico. Você nunca sabe, disse Daryl. Ela cantarolou e assentiu. Tudo bem. Daryl observou sua saída para a área da cozinha, onde Lori estava preparando comida para Cal. Era estranho ver a criança agir tão estupidamente novamente. Ele esperou Cat entregar o prato de frutas que Lori havia picado para Cal por mais um momento. Ela se sentou e começou uma conversa que ele não conseguia ouvir. Sofia estava por perto e facilmente entrou na conversa. Ele não se lembrava de ela ter conseguido fazer isso antes. Sofia parecia confortável, algo que ele não se lembrava de ela ter sentido. Mas ele realmente não conhecia a criança. Ele se lembrava dela como um rato, sempre tremendo e se escondendo. Em retrospecto, talvez fosse assim que ela era com ele. Seus olhos voaram para seu irmão, para sua surpresa, ele o observava como um falcão. Ele sempre foi assim? Daryl e Merle se encararam por um momento. Merle pareceu surpreso por ele não desviar o olhar como poderia ter feito antes. Daryl sentiu que o calor era pior do que ele se lembrava de ter sido estragado pelo clima da Virgínia. A única coisa que ajudava era a água que ele estava constantemente recebendo daquela mulher, de Cat. Capítulo 5. A noite se infiltrava no céu enquanto todos estavam ocupados fazendo o jantar. Daryl ainda estava pensando em seu plano de manter Merle ali. Ele poderia quebrar as pernas ou algo assim, mas não queria machucá-lo. Era melhor do que perder uma mão, mas Merle sabia que esse era seu destino se ele fosse. Ele precisava de algo melhor do que isso. Você parece preocupado. A voz dela era quase esperada neste momento. Ele olhou esperando outra garrafa de água. Desta vez, porém, ela lhe entregou uma caneca com algo quente dentro. Ele só conseguia vê-la pela luz da lanterna perto de sua tenda, mas ela estava sorrindo o mesmo sorriso de sempre. E eu não te conheço muito bem, mas também sou pálida, ela disse. Ele pegou a caneca, dentro esperava café, mas encontrou o que parecia ser chocolate quente. Sentou-se em sua cadeira de acampamento mais uma vez e acenou com a cabeça para a cadeira de acampamento perto dele para que ela se sentasse. Só pensando, Daryl disse que conseguia ver como ela pensaria que ele estava pálido. Ele se sentia úmido e quente tanto que se sentou longe do fogo. Ele tentou culpar a ansiedade que o dominava. Felizmente, ou infelizmente, ele se acostumou a ficar nervoso por muito tempo no começo da vida. Sobre o que? Ela perguntou. Cat aceitou o convite e sentou-se ao lado dele na cadeira de Merle. Ela embrulhou a jaqueta mais perto de si. Ele notou que ela estava usando calças agora, calças de pijama, mas calças. Meu irmão, ele ainda está indo, ele olhou para o grupo. O fogo estava baixo, mas um brilho agradável vinha dele. Ela levantou as pernas abraçando os joelhos. Ele percebeu que ela gostava de sentar assim. Você contou a ele seus sentimentos? Daryl riu, tomando um gole do líquido quente e grosso da caneca. Havia um leve gosto de metal do velho copo de acampamento, mas o chocolate era bem-vindo. Vou considerar isso um não. Ela não parecia brava. Ela parecia divertida. As pessoas não leem mentes. Elas não saberão o que você está sentindo a menos que você diga a elas, ela disse olhando para ele. Daryl pensou sobre isso por um momento. Considerando que ele era um viajante do tempo, ele era a coisa mais próxima de um leitor de mentes no momento. Ele quase riu, mas sem uma explicação para o riso, ele suprimiu. Merle não é assim, Daryl acabou dizendo. Sentimentos não são algo que você traz à tona, é diferente com os caras, Daryl acrescentou suspirando. De volta à estaca zero. É uma coisa de homens ou de Merle? Ela perguntou. Com um leve sorriso, Daryl bebeu de sua caneca novamente antes de responder. Ambos. Ela riu, abraçando a si mesma e seus joelhos tremendo. Vá sentar perto do fogo. Você está com frio? Daryl olhou para o grupo. Seu irmão estava lá falando de velhas histórias de guerra. Provavelmente nada de bom, mas ele era um bom contador de histórias. E você não é? Ela perguntou. Daryl olhou para sua camisa sem mangas, a única coisa que o velho Daryl tinha. Na S-Hot, ela pareceu preocupada por um momento e um arrepio percorreu seu corpo novamente. Cat se inclinou e colocou a mão na testa dele. Você está queimando. Só ficar sentado perto do fogo por muito tempo. Daryl resmungou a mentira, se afastando. Ela baixou a mão. Você está com febre, se arranhou? Mordeu?
Ela perguntou num sussurro. Daryl zombou, dizendo que nem tinha encontrado zumbis ali em cima, e que não era estúpido o suficiente para deixar anos de condicionamento saírem do seu cérebro e ser mordido ou arranhado. Não se pode ser arranhado por algo que não está lá, ele decidiu dizer, mas ela ainda parecia preocupada. Você deveria se deitar, vou pegar um ibuprofeno para você. Ela saiu antes que ele pudesse recusar sua ajuda. Ela era sempre a única a cuidar das crianças, principalmente as crianças Morales e Peltier, mais do que Cal. No momento, ela era alguém como Carol, carinhosa, maternal, tentando cuidar das pessoas. Ele se perguntou quanto tempo isso duraria. Ele suspirou, ele estava um pouco cansado. Ele engoliu o resto do cocô. O gosto doce do chocolate é mais raro no futuro do que era agora. Ele tropeçou enquanto se levantava, sentindo o calor subir ao rosto. Ele estava suando. Caramba, talvez ele estivesse com febre. Um vírus. Ele raramente ficava doente. Quando era mais novo, sempre batia forte e ia embora rápido. Ele também não conseguia se lembrar da última vez que ficou doente. Ele se deitou na barraca compartilhada com Merle e adormeceu no segundo em que sua cabeça bateu no travesseiro. Afinal, ele ainda tinha o dia seguinte para descobrir como fazer Merle ficar. Capítulo 6. Daryl acordou com um suspiro. Pequenos lampejos de consciência eram a única coisa que ele conseguia lembrar do dia. Cat estava ao seu lado de joelhos no meio de ações quando ele finalmente acordou. Ela sorriu levemente como sempre faz, segurando um pano que ela pretendia colocar em sua testa. Quer um pouco de água? Ele assentiu, sentindo a garganta como uma lixa. Sua cabeça estava girando, mas ele se forçou a sentar. Jesus, Daryl gemeu com a dor de cabeça que estava sentindo. Seus olhos se abriram ignorando a garrafa de água, embora sua garganta estivesse queimando como se tivesse engolido fogo. O grupo de corrida, eles vão embora? Ele perguntou apressado. Ela pareceu confusa, mas respondeu rápido o suficiente. Eles fizeram. Merda, Daryl sentiu seu estômago despencar, falhando com seu irmão. Ele tinha dormido pra caralho no dia mais importante. Jesus, ele tinha acabado de foder com tudo. Você dormiu por muito tempo, eles devem voltar a qualquer momento, Cat disse a ele com um sorriso tranquilizador. Tenho certeza de que Merle voltará são e salvo. Ela começou a limpar qualquer bagunça que tivesse feito enquanto cuidava dele enquanto ele dormia. Ela pegou suas coisas e saiu com a promessa de retornar com comida. Ele nem conseguiu se sentir mal por não ter dito para ela agradecer enquanto se deitava. Seu irmão não estava morto, mas ele se foi e se foi por um longo tempo. Ele sentiu a sensação familiar de luto se infiltrar em seu corpo. E talvez fosse porque ele estava doente ou porque ele tinha perdido seu irmão 3 vezes agora, ou talvez fosse o estresse dos últimos dias. Mas lágrimas deslizaram por seus olhos bem fechados. Ele se deixou enrolar e chafurdar em sua culpa e tristeza intensa. Os anos de culpa e tristeza que ele havia reprimido por Merle ressurgiram como uma velha ferida que nunca cicatrizou. Quando foi a última vez que ele se sentiu assim? Por fim, quando ele terminou de chafurdar na autopiedade, ele desmaiou e acordou perto do almoço. A barraca estava muito quente, não por causa da febre dessa vez, mas por causa do sol da Geórgia. Ele se sentou enxugando os olhos com o pano perto dele que ainda estava um pouco úmido e um pouco mais frio que sua mão. Ele sabia que Cat devia ter colocado ali. Ele olhou para a aba da barraca e perto de sua bolsa no canto havia uma garrafa de água, um prato de comida e um bilhete. Ele se sentou e estendeu a mão em vez de ficar de pé e pegar o bilhete. Achei que você gostaria de comer sozinho, K. Ele quase sorriu se não fosse pela culpa ainda girando dentro dele. Ela era uma pessoa legal, mas morreu tão cedo que ele nem se lembra dela. Pensar nela não trazia mais paz, mas apenas mais perguntas e coisas para processar. Ele estava na metade da refeição, com as janelas da barraca abertas. Ele estava tentando o máximo para se concentrar na comida em vez das pessoas fadadas a morrer. Predestinadas como Merle estava fadado a subir naquele telhado e cortar sua mão. Ele tentou não pensar na mesma frase que continuava voando em sua mente. O destino sempre vence, um intruso atravessa sem dúvida, certo? Até agora ele não teve sucesso em manter esses pensamentos sob controle. Felizmente, todos eles se dissolveram quando ele ouviu um alarme alto de carro chegando na pedreira. Capítulo 7. Ele estava na metade da refeição, com as janelas da barraca abertas para ajudar com o calor. Ele estava tentando o máximo se concentrar na comida em vez das pessoas fadadas a morrer. Destinado como Merle está a subir naquele telhado e cortar sua mão. Até agora ele não teve sucesso, felizmente todos eles se dissolveram quando ele ouviu um alarme de carro alto. Ele podia ver através da rede da janela que Glenn tinha dirigido aquele velho carro esportivo vermelho. Eles o desmontaram para peças uma vez. Shane correu em direção ao carro levantando o capô e Jim fez sua mágica no que quer que estivesse fazendo som. Shane estava bravo que isso era óbvio. Se Glenn estivesse de volta então. Uma grande van de cubo subiu a estrada, esperançosamente hospedando o grupo de corrida, e ele sabia que não haveria Merle. Seu irmão estava em um telhado prestes a serrar sua mão. Da última vez, Merle disse que esperou a noite tentando serrar as algemas antes de usar a ferramenta em sua mão. Espere. Daryl se levantou tentando sair da barraca, derramou água na roupa de cama e quase pisou no prato quando percebeu algo. Algo tão óbvio que ele sabia que era um velho idiota por não ter percebido antes. Merle esperou a noite. Mas Daryl também. Ele não estava no acampamento quando eles retornaram da última vez, ele estava caçando. Mas qualquer febre que o levou como uma forma do destino brincando com ele ontem o manteve aqui. Se ele tivesse sorte, ele poderia ir e salvar Merle antes que ele fizesse algo estúpido. Neste caso, cortar sua mão e correr para o pessoal do governador. Então Daryl tentou diminuir o ritmo enquanto se encontrava com o grupo que voltava. Todos no acampamento os cumprimentaram. Ele olhou ao redor para Rick contar o plano antes que ele percebesse. Rick também estava voltando. Ele não via Rick desde a ponte, ele nunca encontrou seu corpo, ele nunca teve um funeral e ele nunca conseguiu se despedir.
despedir. Daryl empurrou a fiação para baixo e fez sua melhor atuação como um irmão procurando por um irmão. Bem, na verdade ele não estava atuando, estava? A cabeça de Daryl virou-se para Morales, que estava falando com alguém. Garoto helicóptero, venha cá. O sorriso provocador de Morales desapareceu ao ver Daryl. Onde está Merle? Cat perguntou calmamente. Daryl olhou para ela sussurrando perto de Jack e Andrea. Elas não pareciam ter ouvido e as duas mulheres estavam olhando para ele em vez disso. Prontas para qualquer uma de suas cabeças ficar um pouco fora quando Daryl foi informado de que seu irmão está algemado em um telhado. Ele olhou para Cat se perguntando se ela se importava com Merle da última vez também e ele simplesmente não a notou. Andrea e Jack pareceram tomar esse olhar como uma ameaça. Elas ficaram mais altas com seus rostos se contorcendo em mais raiva por sua ação. Cat seguiu seus olhos encontrando os dele preocupadamente. Ela começou a torcer as mãos, mas a atenção dele foi para a nova pessoa que se aproximava. Rick Grimm saiu do caminhão parecendo solene e cansado. Daryl podia sentir sua respiração acelerar. Ele parecia diferente, mais jovem obviamente e não tinha barba. Seus olhos estavam menos endurecidos, frescos para o mundo ainda mais do que os do acampamento. Ele tinha saído recentemente de um coma, se sua memória não lhe falhava. Ele não sabia de todos os detalhes, mas sabia que Rick acordou em um mundo como este depois de levar um tiro. Cal gostava de contar muitas histórias para ele achava isso irritante. Agora ele estava feliz por ter um pouco mais de informação do que apenas suas experiências agora. Pai. Ao ver Rick, o jovem Cal e Lori correram em sua direção confusos, chocados e principalmente descrentes. Eles se encontraram no meio, agarrando-se um ao outro, abraçando-se, beijando-se, chorando e murmurando nada. Enquanto Rick e Lori se beijavam e encostavam suas testas, Daryl se deixou sentir traído e enojado no lugar de Michonne. Embora logicamente ele soubesse que era de fato sua esposa e Rick não tinha suas memórias como ele tinha. Daryl respirou fundo. Depois que sentiu que os deixou ter seu momento, ele disse: Onde está meu irmão? Capítulo 8. Onde está meu irmão? Daryl perguntou puramente para que ele pudesse tirar a pergunta, porque ele sabia, do caminho. Shane entrou bloqueando sua visão de Rick e sua família. Daryl quase zombou. Ele teve que se lembrar mais uma vez que ele e Rick não eram irmãos. Porra, eles nem eram amigos ainda. Eu algemei seu irmão em um telhado. A voz de Rick saiu apesar de seu escudo e ele se revelou por trás de Shane. Daryl assentiu colocando sua melhor cara de bravo, embora ele não conseguisse se obrigar a puxar uma faca como da última vez. Ele está vivo, certo? Daryl perguntou. Ele olhou para a multidão, todos estavam nervosos e pisando em ovos, ninguém ousava se mover. Seus olhos dispararam entre Rick e Daryl. Sim, respondeu Rick. Sua postura era exatamente como a de um policial, alto, forte e claro, pronto para alguém investindo contra ele. Ele parecia ter acabado de acordar de um coma, magro, cansado e com os olhos inchados de tanto chorar. O efeito policial que ele estava tentando apresentar era um véu fino. Não é tudo culpa dele. Eu deixei cair a chave das algemas, mas tranquei a porta com um cadeado para que nenhum caminhante pudesse entrar. T-Dog disse ansiosamente. Ok, disse Daryl olhando para ele. Ok. T-Dog repetiu sua cara mostrando nada além de choque. Daryl assentiu. Houve um longo silêncio onde todos esperavam que Daryl explodisse. Ele ficou ali sem jeito. Ele estava ansioso para sair daqui e encontrar Merle. É claro, mas não havia raiva. Quando os Dixon perdoam, eles perdoam, simples assim, embora raramente houvesse algum perdão acontecendo. Quando você vai buscá-lo? A voz de Cat quebrou o silêncio. Suas perguntas foram direcionadas a Rick em particular, mas sua cabeça se virou para Daryl e T-Dog. Desta vez, ele tinha certeza de que Cat não falou ou perguntou sobre o plano da última vez. Daryl assentiu para ela como se dissesse que queria saber a resposta também. Ele também notou as escolhas de palavras de Cat. Quando não era uma pergunta. Rick olhou para ela por um momento. Ele respirou fundo, lançando um olhar doloroso para Lori e Cal antes de finalmente dizer: Podemos ir amanhã. Rick começou, mas Daryl sabia que era tarde demais. Nós vamos hoje, interrompeu Daryl. Olha, cara, eles estão exaustos. A menos que você planeje ir para a cidade sozinho para salvar seu caipira imprestável. Shane tentou dizer algo, mas também foi interrompido. Que tal de manhã cedo? Faça as malas hoje à noite e vá antes mesmo do sol nascer. Descanse um pouco e Merle não terá chance de cozinhar no sol, disse Cat. Shane não parecia muito feliz por ter sido cortado. Nem gostou do plano dela. No entanto, Daryl assentiu. Esse plano era razoável. Eles saíram por volta do meio-dia da última vez. Merle deve ficar bem até lá, certo? Era estúpido sair lá à noite de qualquer maneira e, por enquanto, seu irmão estava salvo dos zumbis. Eles só teriam que chegar lá antes que o sol começasse a bater forte. Na mente e no palpite mais bem educado de Daryl, Merle ficaria até que estivesse quente, ou se os caminhantes passassem pela porta. Ele não cortaria a mão até o último recurso. E estar desconfortável ou ser comido vivo parecia ser uma boa pressão. A última vez que foram, o fogão ainda estava quente e o sangue não tinha secado. Eles o tinham perdido por pouco, eles deveriam vencê-lo por algumas horas. Quem vai com você? Daryl perguntou ao grupo. Rick assentiu para ele em um acordo silencioso de que ele iria. Eu também vou, disse T-Dog se aproximando como se estivesse em uma fila. Rick assentiu para ele também. Por que você? Daryl se viu fazendo a mesma pergunta que fez da última vez. Dessa vez com um raciocínio diferente. Da última vez ele não entendeu por que T-Dog se importava. Desta vez ele se perguntou por que T-Dog não odiava seu irmão, tendo estado em uma briga de socos apenas algumas horas antes. Você nem começaria a entender, você não fala a minha língua, T-Dog disse com um leve escárnio e desviou o olhar. Daryl tentou não se sentir ofendido. Afinal, o velho Daryl realmente não falava a língua dele. Ele gostava de pensar que falava agora. Glenn? Rick perguntou, virando-se para olhar para o jovem que tentava se esconder da vista de Rick. Glenn gemeu.
Por que eu? Ele perguntou, mas não pareceu chocado. Como você conhece a cidade melhor do que ninguém, vamos precisar de você lá, disse Rick. Daryl não planejava correr para o asilo mexicano desta vez, então ele considerou seguro que Glenn se juntasse a ele. São 4 homens, disse Shane com raiva, virando-se para Rick. Daryl já sabia dessa luta e sabia como ela terminaria. Lori estava mais brava do que ele se lembrava. E Rick estava muito mais relutante, sua postura não era tão forte. Ou talvez seja assim que sempre foi e a percepção de Daryl sobre eles está ferrada. Ou Rick passar a noite pensando sobre isso o ajudou a solidificar sua postura. Não importava, o que importava é que amanhã à tarde era tarde demais. Ele esperou até que Rick convencesse os dois com a bolsa de armas. Ele saiu andando para preparar as coisas para levar para aquela van do cubo. Eles teriam que convencer Dali a pegar emprestadas suas ferramentas para a mangueira da van do cubo também. Sua mente vagou de seus próximos passos para o que aconteceria se eles tivessem sucesso. Como Merle agiria quando trouxessem de volta? Ansiedade familiar se instalou na boca do estômago dele. Ele se virou esperando por isso dessa vez antes mesmo que ela perguntasse se ele precisava. Como se ele a tivesse chamado, Cat estava lá, segurando uma garrafa de água em sua direção. Capítulo 9. Obrigado, disse Daryl. Ela sorriu, ele se perguntou se essa era a primeira vez que ele dizia obrigado para ela. Precisa de ajuda para fazer as malas? Cat perguntou. Daryl balançou a cabeça. Talvez precise de um kit de primeiros socorros. Ela esfregou o queixo, pensativa. Ela era meio que uma personagem de desenho animado agora que pensava nisso. Suas ações eram muito animadas. Talvez ela andasse muito perto daquelas crianças. Acho que posso arranjar alguma coisa, qualquer coisa, em particular, não acho que nada pode ajudar com uma mordida. Mas se ele está algemado, não tem como ele não tentar sair. Sabe de uma coisa? Boa ideia. Algemas gostam de cortar suas mãos quando você luta, ela sentiu para suas próprias palavras. Vamos, ela começou a se afastar. Como você sabe disso? Duvido que você já tenha estado algemada, perguntou Daryl, seguindo-a. Meu tio Danny se meteu em muita confusão. Meu avô costumava algemá-lo ao poste no quintal quando ele chegava chapado para deixá-lo sóbrio, ela disse. Daryl olhou para ela sem julgá-la, mas mais surpreso com o quão casualmente ela falou sobre isso. Parece duro, ele disse. Ela olhou para ele enquanto parava em um carro, seu carro. Na verdade não, Cat abriu a porta e colocou a mão lá dentro. Ela puxou uma mochila para o banco do motorista. Ela abriu e começou a pegar certas coisas que ele veria em kits de primeiros socorros. Ela se virou com os 4 itens, gaze, um frasco de algo que ele presumiu ser desinfetante, uma bolsa quente e fria e um pequeno kit de pontos. Acho que é tudo que tenho nesta bolsa, deve haver mais no. Só isso deve ser bom, não quero levar toda essa sua merda. Daryl apontou para um rolo de gaze. Sabendo quão raros os suprimentos médicos seriam no futuro, ele ficou surpreso quando ela revirou os olhos. Tenho certeza de que Merle não diria isso se precisasse. Além disso, se você não usar, devolva. As crianças só precisam de band-aids, e ainda não tivemos grandes ferimentos. Daryl assentiu. Ele não tinha certeza se seria rude dizer não de novo. Ele tinha certeza de que chegaria até Merle antes do corte, mas só para o caso de ter que interceptá-lo antes que Merle se encontrasse com o pessoal do governador, ele precisaria dessas coisas. Vocês também deveriam levar comida e água para emergências, ela disse enquanto caminhavam de volta para a van do cubo. Vamos deixar o carro em paz. Essa merda vai ser roubada. Tem que ficar com o que você quer, ele disse. Ela cantarolou profundamente pensativa. Eu nunca pensei sobre isso, Shane ainda não me pediu para correr, embora eu esteja prevista para pelo menos 4 corridas agora, ela deu de ombros. Talvez Lori tenha pedido para ele não ir porque você sempre está cuidando de todas as crianças, Daryl sugeriu. Ele não era muito fã de conversa fiada, mas ela parecia ser. Ela sentiu e deixou o assunto de lado. Ele meio que esperava que ela continuasse. Ela o confundiu. Em um momento ela é uma pessoa que compartilha demais e fala demais, em outras ela é tão silenciosa que você nem a nota. Eles chegaram à van e ela colocou as coisas médicas no chão. Vou pegar mais algumas coisas. Cat saiu andando na direção dos carros. Daryl se virou para a van. Ele sabia logicamente que era perigoso à noite, especialmente na cidade. Ele sempre soube que se fosse qualquer um, menos Merle, não haveria tanta resistência do grupo. Ele se perguntou se eles se importariam naquela época se Daryl estivesse no lugar de Merle. Ele não teria atacado T-Dog, e ele não estava sempre dando em cima da mulher ou xingando alguém, então ele imaginou que as situações eram diferentes. Mas isso não ajudou o buraco em seu estômago. Ele viu Rick, Glenn e T-Dog irem até Dali para pedir os alicates. Ele pulou na van, sentou na beirada e observou. Não havia passado muito tempo, mas o sol estava começando a cair, se acomodando em um laranja claro no horizonte. Quando chegarmos naquele telhado, vamos precisar de um alicate para destravar o cadeado e as algemas. T-Dog começou, mas Dali balançou a cabeça. Eu nunca gostei de emprestar ferramentas, da última vez eu fiz isso. E sim, estou falando de você, ele apontou o dedo na direção de T-Dog. Digamos que sua bolsa de armas não foi a única que caiu. Minhas ferramentas foram deixadas para trás com Merle, Dali disse principalmente para Rick. Nós traremos suas ferramentas de volta também. Pense nos alicates de corte como um investimento, disse Rick apertando os olhos por causa do sol. Parece mais uma aposta, Dali resmungou. Ele foi até sua caixa de ferramentas, pegou o alicate de corte e ficou na frente de Rick primeiro. O que eu ganho em troca? Perguntou Dali. O que você quer? Rick perguntou, parecendo já esperar por isso. Que tal uma dessas armas que você traz de volta? Minha escolha, disse Dali. Feito, disse Rick, mas aparentemente não seria tão fácil assim. Dali, vamos. Adoçar um pouco o acordo. Agora, aquela sua van de cubo. Jim começou cuidadosamente. Ele estava sentado ao lado das ferramentas de Dali, Daryl só se lembrou dele depois que ele foi mordido. Fora isso, ele não sabia nada sobre ele, exceto que ele era bom com carros. O que tem? Perguntou Rick.
A mangueira do radiador do trailer é uma merda. Isso é um problema se precisamos chegar a algum lugar e queremos ir muito longe. E a mangueira naquela van é quase uma combinação perfeita. Bem, o suficiente para que eu possa fazê-la caber, disse Jim. Não foi um salto tão grande, a van era apenas um carro extra que consumia muita gasolina e o RV era muito mais essencial. Daryl precisaria garantir que eles estacionassem em algum lugar diferente para que ninguém o roubasse. Vou te dizer uma coisa, quando voltarmos, você pode desmontar aquela van até o metal nu, disse Rick. Dali apertou os olhos antes de assentir e apertar sua mão. Todos os homens pularam com o baque repentino que veio da van. Até Daryl. Cat tinha jogado algo na van, com um escárnio. Não é como se salvar uma vida fosse bom o suficiente, certo? Cat disse olhando diretamente para Dali antes de ir embora com raiva. Todos a observaram deixar o cabelo esvoaçando para trás, de tão rápido que andava. Daryl olhou para a bolsa. Estava cheia de suprimentos médicos que ela realmente não deveria estar distribuindo tão descontroladamente. De onde ela veio? Murmurou Glenn. Ela é quieta. E é ingênua ao pensar que tudo neste mundo não tem preço, disse Jim, sem se afetar com a explosão dela. Daryl manteve os olhos nela até que ela desapareceu em direção ao lago. Ele pulou da van. Aonde você vai? Perguntou T-Dog. Vou garantir que ela não caia. Daryl foi embora. Eles vão ficar bem? Rick perguntou olhando para Dali que estava olhando para o chão. Seus olhos arregalados mordendo o lábio e imerso em pensamentos. Glenn e T-Dog deram de ombros. Capítulo 10. Daryl caminhou até Cat. Ela estava sentada no rio jogando pequenas pedras com paixão. Cuidado, ele disse. Ela pulou e se virou para vê-lo atrás dela. Você vai pegar um peixe, Daryl riu. Ela revirou os olhos com um sorriso e abraçou os joelhos, esquecendo o lançamento de pedras. Desculpe, às vezes eu fico brava facilmente, ela murmurou, envergonhada. Daryl sentou-se ao lado dela, mas não abraçou os joelhos como ela fez. O sol estava se pondo. Ele não conseguia mais vê-lo, mas ainda havia o brilho laranja que lhe dizia que ele não tinha sumido completamente. Eu simplesmente não entendo como Dali pode agir assim, não, nem mesmo Dali, todos eles. Todos eles agem como se ir atrás de Merle fosse uma escolha, ou que eles pudessem ganhar algo com isso. Ela não olhou nos olhos, ela olhou para a água pela primeira vez. Seu rosto não brilhava com o sorriso gentil que sempre teve. Você realmente não conhece Merle, não é? Perguntou Daryl. Ele não realmente ele meio que me ignorou, mas eu o vi muito pelo acampamento. Ele foi caçar e fez tarefas como o resto de nós, e ele contou muitas histórias nas fogueiras, mesmo que ele tenha sido um pouco rude. E racista, sexista, homofóbico. Daryl começou a listar as coisas em seus dedos. Ela agarra a mão dele, empurrando os dedos para baixo em um punho. Não importa que tipo de pessoa ele era, ninguém deveria estar negociando armas e mangueiras de carro ou o que quer que seja sobre sua vida. Ele faz parte do grupo, ela soltou a mão dele, abraçando os joelhos com um bufo e soprando o cabelo para longe do rosto. Daryl suspirou olhando para as pontas de suas botas antes de dizer, o mundo é diferente agora. Não dá para dar ferramentas porque você não pode mais ir à loja para comprar essa merda. O mesmo acontece com comida, peças de carro e remédios. Ele acrescentou essa última parte intencionalmente e as bochechas dela se iluminaram enquanto sua carranca se aprofundou. Eu não gosto disso. Ela murmurou abraçando-se com mais força. Vou ter que ele disse. Ela finalmente olhou para ele direito. Ele é seu irmão. Você não se importa que todos o tratem como lixo? Daryl tentou não se concentrar nos xingamentos dela. Ela não tinha feito isso antes. Soava errado na voz dela, como se ela não os dissesse com frequência. Claro que me importo, mas entendo de onde eles vêm. Merle não faria isso por eles. Eles não querem arriscar tudo por ele. Eles não são irmãos dele como eu. Daryl pegou uma pedra e jogou no lago. Seus sentimentos eram complicados. Merle era um babaca com todos, exceto consigo mesmo. Embora em raras ocasiões, Merle pensasse nele ao tomar algumas decisões. Ele sabe com certeza que não merecia morrer algemado a um telhado. Mas ele entendeu porque ninguém arriscaria suas vidas por ele. Naquela época ele entendeu pelo menos. Mas Daryl já viu no que Merle poderia se tornar. E seus sentimentos ficaram ainda mais complicados. Ele deveria julgá-lo como ele é agora? Ou como ele é no futuro e como ele o conhece? De qualquer forma, ele sabia que neste mundo você protege os seus e até agora Daryl só tinha Merle e Merle só tinha Daryl. Bem, como eles saberiam se ele é mau ou se está tratando o mundo como ele o tratou? Ela perguntou. Como você faria? Escapou antes que ele pudesse se conter. Ela não pareceu chocada com a pergunta dele. Em vez disso, ela ponderou por pelo menos um minuto inteiro. Acho que não, mas na remota hipótese de ele estar. Ela não terminou a frase. Espero que uma cura venha logo, ela disse resmungando. Daryl puxou o cordão da calça jeans sem jeito, incapaz de dizer o que estava pensando, o que ele sabia. Não acho que sou forte o suficiente para o tipo de mundo que você está descrevendo, ela disse com um suspiro pesado. Daryl pela primeira vez desde o salto no tempo pensou em Carol sem culpa. Como ela está agora e como ela estará no futuro. Acha que é mais forte do que imagina, disse Daryl. Ela olhou para ele sem dizer nada, procurando seus olhos, sua carranca se dissolvendo lentamente. Ele se sentiu estranho novamente, então se levantou limpando a sujeira de suas calças. Vamos, está ficando escuro. Capítulo 11. Daryl e Cat retornaram ao acampamento. O céu estava escuro agora e as fogueiras e lanternas estavam fracamente iluminadas. Cat sorriu para ele. Obrigado por vir me buscar. Daryl não conseguiu responder porque ela já tinha ido embora. Ela caminhou em direção ao pequeno grupo de crianças no banco. Ela começou a falar animadamente, ele conseguiu ouvir algumas palavras. Era algo sobre um jogo. O que quer que ela dissesse fazia todas as crianças pularem de excitação. Cal e Sofia se entreolharam compartilhando sua própria conversa. Eles eram amigos? Bem, eles provavelmente eram o tipo de amigos que só crianças poderiam ser. Depois que ele salvou Merle, Sofia foi a próxima. Eles não passariam por isso de novo, não se ele pudesse evitar.
Daryl? Ele se virou para ver T-Dog. Daryl esperou pelo que ele diria. Aquela bolsa que Cat colocou na van era muita coisa. Eu coloquei uma bolsa menor lá se você quiser escolher as coisas que acha que precisamos. Não me senti bem mexendo nas coisas dela. T-Dog disse cuidadosamente. Daryl assentiu e foi para a van. Ele também não queria ficar mexendo nas coisas dela, mas essa era a corrida dele, então provavelmente era a responsabilidade dele. Além disso, Daryl parou e se virou para olhar para ele. T-Dog não o olhou nos olhos até que ele falou. Eu realmente sinto muito, P por tê-lo deixado de qualquer maneira. Não estou dizendo isso sem motivo. T-Dog disse parecendo forte e pronto para qualquer merda que Daryl jogasse em seu caminho. Eu sei, cara. A guarda figurativa de T-Dogs caiu, suas sobrancelhas franziram, e ele abriu a boca para dizer algo antes de fechá-la, mas decidiu concordar. Daryl assentiu de volta, ele foi em direção à van, a mochila enorme de suprimentos médicos era demais. A bolsa menor que T-Dog colocou ao lado dela era de bom tamanho, o suficiente para colocar o que ele precisava e manter em uma mochila. Assim que terminou, ele sabia que deveria ir para a cama. Ele precisava de toda a sua inteligência para amanhã. Era uma luta contra o tempo, uma que ele estava lutando sozinho com outros 3 que não sabiam dos detalhes. Daryl caminhou até Shane antes que ele fosse para sua tenda. Ele precisava avisá-lo sobre os caminhantes. Vi muitas pegadas, podem ser antigas, mas o apenas fique de guarda, Daryl disse a ele. Eles devem voltar horas antes que o rebanho seja comprado, mas só por precaução. Shane franziu a testa. Não houve nenhum caminhante aqui ainda. Ele olhou para Lori e Cal, eu vou contar a Dali, no entanto. Daryl assentiu em aprovação e saiu. Ele não estava em bons termos com ninguém no acampamento ainda, então qualquer interação era estranha. Como ele disse antes, ele precisava dormir. Eles precisavam vencer Merle, precisavam pegar as armas e voltar para o acampamento antes que o rebanho invadisse e massacrasse metade do acampamento. As coisas já tinham começado a mudar. Se alguém estivesse no lugar errado sem uma arma ou algo estúpido, isso poderia significar vida ou morte. Quem sabe quem poderia morrer se Daryl fizesse alguma besteira. O que lhe dava algum conforto quando ele chegava à sua barraca para dormir era um fato simples. Daryl tinha vantagem. Ele tinha informação para ir cedo e evitar toda a merda ruim por uma milha. Isso era, se ele tivesse sorte. Capítulo 12. Os 4 homens ficaram abaixados enquanto se esgueiravam pela loja. Havia 2 caminhantes lá dentro, ambos pareciam que costumavam ser mulheres. Daryl levantou sua besta e atirou no olho do primeiro. Ele carregou novamente e perfurou o segundo caminhante entre os olhos dessa vez. Boa mira, T-Dog murmurou. Glenn cantarolou, ambos sem perceber que Daryl podia ouvi-los. Vamos, Daryl liderou o caminho escada acima em direção ao telhado. Talvez eles não tenham notado ou estivessem muito focados em sua missão para não notar que Daryl não deveria saber o caminho. Ele só percebeu isso na metade do caminho para liderá-los. Se eles perguntassem, ele diria que estava chutando. Ele notou que precisava ser mais cuidadoso. Eles chegaram ao telhado rápido o suficiente. T-Dog cortou a corrente e todos correram. Merle. Daryl gritou correndo para o cano como da última vez. Mas não havia Merle. Era a mesma cena. Uma pequena poça de sangue, algemas ainda presas ao cano e uma mão decepada caída no chão. Rick observou o homem que ele veio a conhecer como Daryl. A mão de Rick estava em sua arma pronta para qualquer coisa. Sua mão hesitou antes de ir para seu revólver. No entanto, Daryl não tinha feito nada para fazê-lo pensar que atiraria em um homem por raiva. Bem, além de sua relação com Merle Dixon, Rick sentiu um intenso déjà vu tomar conta dele. Não. Daryl gritou não, não, não. Porra. Merle disse a ele que esperou a noite? Então o que havia de diferente agora? Por que ele se foi? Merle mentiu todos aqueles anos atrás? Merle fez muitas coisas, mas raramente mentia sem um bom motivo. Sua respiração acelerou. Glenn, Rick e T-Dog também sentiram a respiração acelerar. Como Daryl reagiria ao saber que seu irmão tinha ido embora? Tudo isso sabendo que era culpa deles? Como alguém reagiria a isso? Sua raiva seria direcionada a eles? Daryl visivelmente desinflou como se toda a luta tivesse deixado seu corpo. Ele se virou e olhou por cima do parapeito do telhado para a cidade. O que ele está procurando? Glenn perguntou em um sussurro baixo. T-Dog deu de ombros e ambos observaram Rick se aproximando com cuidado a cada passo. Daryl. Ele começou. Não disse Daryl antes que Rick pudesse fazer um discurso. Ele olhou para todos os caminhantes. Eles estavam espalhados, mas eram muitos para alguém com um braço sangrando passar. Merle já devia ter sido pego. O sangue estava mais seco do que deveria. Há uma trilha. Sangue muito seco. Daryl disse ele se foi, não morto, mas se foi. Daryl se virou para longe dos caminhantes para olhar para Rick. Ele tinha aprendido a ler o homem ao longo do tempo, apesar de quanto tempo fazia que Daryl conhecia o olhar. Rick queria continuar lutando. Seu rosto mostrava esperança. Ainda há uma chance, vamos lá, disse Rick parecendo tão esperançoso que Daryl quase sentiu uma faísca dela. Quase. Rick se virou e Daryl seguiu para onde ele apontou. Deve ter usado o cinto como torniquete. Havia muito menos sangue do que deveria, disse Daryl em voz alta. Ele disse algo assim da última vez, certo? É o que estou pensando, disse Rick com um aceno de cabeça. O que significa que ele pode estar muito mais perto do que pensamos. Daryl seguiu Rick em vez de liderar sabendo exatamente o que encontrariam. Seguindo os movimentos, eles mataram os 2 caminhantes em seu caminho. Então eles chegaram a uma porta que Daryl já sabia para onde levaria. A próxima sala acima dela teria uma panela quente com carne velha cozida, uma janela quebrada e mais um pouco de sangue, mas nada de Merle. Daryl se preparou mentalmente enquanto Rick abria a porta. Rick contou até 3, falando as palavras, mas nunca as pronunciando. No 3, ele abriu a porta apontando sua arma para qualquer coisa que pudesse estar esperando. E para a surpresa de todos, Merle. Puta merda, Daryl foi tão gentil quanto pôde, largando seu arco. Ele deslizou para o chão até seu irmão de joelhos.
T-Dog basicamente arrancou sua mochila, cavando dentro para pegar o kit médico. Daryl pegou desajeitadamente, abrindo o zíper, pegando o que precisava. Ei, maninho, disse Merle bêbado enquanto Daryl começava a enrolar o coto do seu braço com gaze. Ele deve ter desmaiado, disse Glenn, incrédulo, enquanto se encolhia ao ver aquilo. Rick caiu de joelhos à direita de Merle enquanto Daryl enfaixava o ferimento. Rick começou a inspecionar os olhos de Merle e seu pulso quase como se isso fosse natural para ele. Ele perdeu muito sangue, disse Rick. Não brinca, Sherlock, disse Daryl sarcasticamente puramente por frustração, não porque estivesse bravo com Rick, embora isso fosse parcialmente culpa dele. Não poderia ter esperado? Perguntou Daryl assim que o ferimento de Merle foi curado. Porra, esperei a noite, seu ingrato. Merle sibilou, seus olhos nunca realmente focando. Seus olhos azuis turvos rolaram para a parte de trás da cabeça. Ele desmaiou. Algo estava errado. Apesar de se sentir feliz por Merle estar ali, Daryl sabia que não deveria estar. Ele não parou da última vez, então o que havia de diferente dessa vez? Em 6 horas ele deveria ter ido embora antes que o encontrassem. Ele não deveria ter parado depois de cauterizar seu braço. Ele deveria ter tropeçado antes que um dos homens do governador o encontrasse. Então o que havia de diferente dessa vez? Foi obra de Daryl? Tudo acelerou, e Merle parou. Por quê? Rick e Daryl envolveram os braços de Merle em volta dos ombros para puxá-lo para cima. Seu coto pendia delicadamente sobre o ombro de Daryl. Ele é pesado pra caramba, Daryl disse zombando, seguido por uma risada. Rick o copiou, ambos agarrando a respiração que tentava escapar deles. Eles usavam sorrisos determinados idênticos em seus rostos. Vamos levá-lo para um lugar seguro, pegar as armas e seguir nosso caminho, disse Rick com a voz tensa enquanto eles começavam a se mover, arrastando Merle entre eles. Parece um plano. Dizem no Apocalipse que as coisas nunca saem como planejado. Capítulo 13. Dizem no Apocalipse que as coisas nunca saem como planejado. Bem, esse foi o eufemismo do maldito século. Alguma coisa? Perguntou Glenn. Nada, disse Rick xingando enquanto seu rádio zumbia com estática. Quem imaginaria que o teto desabaria depois que eles pegassem as armas? Era o ponto de encontro deles. Depois que pegaram as armas, eles se reuniram novamente no pequeno escritório já limpo. Quem imaginaria que o teto desabaria quando eles estivessem saindo? Que azar do caralho. Quanto mais eles esperavam, mais provável era que Merle acordasse e saísse do quarto seguro em que o colocaram. Se ele fizesse isso, ele veria a van do cubo. Se não for espantalho demais supor que isso significasse que Merle estaria sóbrio o suficiente para dirigir, e provavelmente os abandonaria e ou traria o caos de volta ao acampamento. O velho Merle não teria sido capaz de ter sido pego pelo pessoal do governador. Jesus, havia muita coisa para considerar. Não que isso importasse de qualquer forma, aquele rebanho estava vindo direto para o acampamento e esta parede do teto estava no caminho da única saída. Temos que começar a mover tudo isso, e com cuidado, disse Rick, enxugando o suor da testa. Sério? Isso vai levar o dia todo. Glenn gemeu. A única luz que eles tinham era do buraco de tamanho médio no teto. O teto havia desabado, mas apenas uma camada que eles conseguiam ver era o telhado, os ossos do prédio e o isolamento. Eles não só tiveram que trabalhar com a parede de itens instáveis e esmagadores, mas também fizeram isso no escuro. É nossa única opção, disse Rick suspirando. Seus olhos lutaram para se ajustar. Certo. Glenn foi até a parede de escombros. Ele pegou um cano conectado a um pedaço do teto. Cuidado. Rick gritou. Daryl agarrou a gola do garoto, puxando-o para trás e sufocando-o até a morte, mas ele não podia reclamar. Eles olharam para o outro pedaço do teto que deslizou para baixo com o movimento, quase decapitando-o e seu boné idiota. Puta merda, disse Glenn, segurando o pescoço e esfregando a dor na camisa, mas ainda olhando para a parede de destroços. Isso vai demorar muito mais do que eu pensava, Glenn murmurou. Quanto tempo havia passado? Eles mal fizeram um amassado na parede, os raios de sol através do buraco já tinham sumido há muito tempo. Sem nenhuma maneira de distinguir quanto tempo havia passado além do céu, eles só podiam continuar trabalhando. Os 4 eram todos muito fortes, exceto talvez Glenn. Não se tratava de força, era um jogo de Jenga mortal e o que estava em jogo eram suas vidas. O movimento errado e a coisa toda viria abaixo, trazendo o que restava do teto com ela. Mas sem outra escolha, eles continuaram trabalhando nisso. Daryl fez o melhor que pôde para não tremer ou focar em sua ansiedade. Ele sentiu sede e a poeira ao redor deles estava começando a se acomodar em seus pulmões enquanto eles moviam as coisas. T-Dog agarrou um pedaço particularmente grande, e todos os 4 homens quase se cagaram quando ouviram o estalo acima deles. Ei, idiotas! Todos eles olham aliviados ao perceber que o teto não está desabando sobre eles. Merle! Daryl gritou animadamente. Ele podia ouvir a risada cheia de dor do irmão. Tragam seus traseiros aqui antes que esse teto caia. Todos assistiram a corda cair, já com alguns nós para ajudá-los a subir. O buraco no teto era grande o suficiente, mas seria resistente o suficiente? Você amarrou isso em alguma coisa? Glenn perguntou no buraco. Claro, não tenho mais forças para arrastar essas bundas gordas até aqui. Merle deixou a visão deles, provavelmente para sair do telhado. Um de cada vez, disse Rick, assentindo. T-Dog primeiro, Rick acrescentou olhando para a corda e T-Dog. Por que eu sou o mais gordo? T-Dog perguntou fingindo estar ofendido. T-Dog era um homem grande, sim, mas depois dessa última hora, nem mesmo Rick e Glenn puderam negar que a maior parte dele era músculo. Descobrimos depois que o homem amante de Deus era um antigo fã de academia. Eu faria, mas não estou querendo brigar com Dixon, T-Dog disse, oferecendo a Daryl um olhar de desculpas como se dissesse que não se referia a ele. Isso quase fez Daryl olhar 2 vezes. Ele não conseguia pensar nisso quando Rick interrompeu seus pensamentos. Daryl então? Rick perguntou.
Ótimo, Daryl pendurou seu arco nas costas. Os nós que ele tinha certeza que Merle fez foram uma tremenda ajuda, então ele fez um trabalho fácil. Uma vez que a corda foi garantida para não cair e ele estava seguro no telhado, Rick mandou Glenn subir. Daryl o agarrou pelo braço e o puxou para cima. Era estranho interagir com um Glenn mais jovem. E talvez ele pudesse sentir sua culpa enquanto ele estava por perto porque ele o estava tratando de forma diferente. Não é estranho para esse relacionamento, mas é diferente do que Glenn normalmente trata qualquer um. Você está bem? Daryl perguntou. Glenn assentiu parecendo desconfiado apesar de Daryl não ter feito nada suspeito. Saia do telhado, é mais seguro no chão, disse Daryl inclinando a cabeça em direção à escada. Glenn assentiu novamente. Daryl repetiu suas ações com T-Dog, mas foi poupado do olhar desconfiado e recebeu um olhar agradecido. Rick foi o último e melhor em subir na corda do que qualquer um deles. Seu treinamento policial chique ainda estava fresco em seu cérebro. Daryl o ajudou a subir no teto instável mesmo assim. O teto rachou sob os pés de Rick e Daryl. Ambos correram para a escada, e por hábito ele empurrou Rick para ir primeiro. Se não fosse pelo tempo limitado que eles tinham para descer, ele provavelmente teria empurrado Daryl primeiro. Isso era algo que no futuro não mudaria em seu amigo. Assim que o pé de Daryl firmou-se na escada e ele começou a descer, o teto desabou esmagando os fantasmas de onde eles costumavam estar. Ele engoliu em seco e olhou fixamente, o som ecoou e provavelmente chamou os caminhantes por quilômetros. Essa foi por pouco, disse Glenn. Assim que os pés de Daryl foram plantados, ele mal teve a chance de se virar quando foi envolvido em um abraço. Merle estava abraçando-o? É bom ver seu irmãozinho, Merle disse soando diferente. Oh, estava entupido. Você está chorando? Daryl perguntou sem pensar. Porra não, tem toda essa poeira nos meus olhos, Merle resmungou, deixando-o ir com um empurrão. Daryl nem o abraçou de volta, pois estava muito chocado, então o agarrou com um abraço mais másculo para evitar constrangimento, mas foi um abraço mesmo assim. Afinal, Merle não se lembrava de ter esfaqueado o próprio irmão que caminhava sem vida em sua direção. Glenn foi quem interrompeu, fazendo os dois pularem para longe um do outro como se isso provasse alguma coisa. Temos que ir, fizemos muito barulho, disse Rick com urgência. Certo, disse Daryl assentindo. O quê? Não, obrigado pelo seu salvador? Merle perguntou com uma risada e um escárnio. O maxilar de Rick se contraiu como se ele esperasse mais, mas nada mais aconteceu. Obrigado, Rick disse soando genuíno. Merle assentiu. T-Dog e Glenn trocaram um olhar confuso e desconfiado. Caramba, até Daryl estava confuso. Por que diabos Merle não estava saindo com uma fúria total em Rick ou T-Dog? Talvez fosse a perda de sangue? Eles não se importaram enquanto corriam em direção à van do cubo. A viagem de volta foi silenciosa, Daryl estava feliz por isso. Ele tinha que pensar sobre por que seu irmão não estava surtando, ou porque ele estava fazendo as coisas de forma diferente da primeira vez. Ele não conseguia deixar de se sentir ansioso sobre o rebanho indo direto para o acampamento. Eles conseguiriam voltar a tempo? Eles deveriam ter voltado horas atrás. Ele não podia fazer nada além de esperar, ele estava dirigindo o mais rápido que podia sem ter que explicar o porquê. Merle continuou olhando para ele e ele podia ouvir Rick, Glenn e T-Dog resmungando atrás. Capítulo 14. Eles podiam ouvir gritos ecoando pela pedreira, nenhuma palavra foi compartilhada além de dispersar as armas. Como a cavalaria, os 5 homens saíram atirando em todos os caminhantes à vista. Mas as perdas foram grandes e o sol estava nascendo. 20 pessoas morreram durante a luta, cortando seu grupo quase pela metade. Ele havia planejado pegar as armas e, de alguma forma, deixar o grupo pronto antes que tudo isso acontecesse. Mas ele voltou tarde demais. Seus olhos piscaram para André, que estava soluçando sobre o corpo sem vida de Amy. Tudo isso foi culpa dele? Ele foi responsável por tudo isso? Se ele não podia mudar nada, por que ele estava aqui? Qual o sentido de ter que fazer tudo isso de novo? Água. Quando ele olhou ao redor, viu Cat. Ela estava ofegante e, usando calças. Obrigado, Daryl pegou a garrafa meio cheia bebendo a água igualmente sem fôlego, mas não da luta. Seus olhos encontraram Merle que de alguma forma estava sempre observando-o. Ele não conseguia sorrir, não depois de tanta morte, mas quase sentiu o estremecimento. Ele estava mudando as coisas. Merle e Cat eram prova disso. Embora ele não tivesse a intenção de salvar Cat, ele suspeitava que apenas pela menção de Saia serem inseguras, isso havia mudado seu destino. Ela olhou ao redor do acampamento antes de ver o que estava procurando. Caminhando rapidamente, Daryl percebeu que ela estava segurando uma bolsa. Era a mesma bolsa que T-Dog deu a eles para colocar alguns suprimentos médicos. Ela parou de andar e Daryl percebeu que ela parou na frente de Merle. Ele estava sentado na frente de sua barraca antes que ela começasse a falar. Ela sentou-se na cadeira de Daryl abrindo o zíper da bolsa antes que ele percebesse que ela o estava ajudando com o braço. O que eles estavam dizendo? Tudo que Daryl podia dizer era que ela talvez estivesse falando sobre o braço dele. Ela desfez as bandagens ensanguentadas que Daryl tinha feito. Tirando algumas luvas, ela falou tão rápido que Daryl não conseguiu nem tentar entender o que ela estava dizendo, mas Merle estava concordando. Ela derramou um pouco de líquido em um pano e pressionou suavemente no toco. Merle sibilou e xingou tão alto que Daryl conseguiu ouvir. Ela fez algumas outras coisas, como limpar o ferimento e depois passar um creme nele. Ela estava enrolando quando ele se aproximou. O que está acontecendo? Daryl perguntou. Ela começou a limpar suas coisas. Eu estava verificando o braço dele e o repreendendo por não ter quebrado o polegar, disse Cat. E eu estava dizendo a ela que as algemas eram muito pequenas. Tentei o truque do polegar, mas não funcionou. Merle disse. Bem, ele é um bom paciente, de qualquer forma mantenha-o limpo. Vou ficar de olho nele e trarei alguns analgésicos em breve, disse Cat, soando como uma médica. Merle assentiu. Parece bom, boneca. Cat, ela corrigiu com um sorriso gentil. Merle assentiu novamente com um sorriso malicioso. Eu sei.
Ela cantarolou e se levantou. Ela deixou os irmãos para ir até qualquer outra pessoa que pudesse precisar de algo em sua bolsa. Aqui. Shane caminhou até os irmãos com uma picareta e um pedaço de pau afiado. Daryl pegou a picareta. Não posso. Merle balançou seu cotoco estremecendo depois que percebeu que era uma má ideia fazer isso. Shane olhou para ele, assentiu e saiu em direção a Glenn. Daryl suspirou profundamente olhando para todo o trabalho. Todos os corpos e vidas. Ele se lembrava bem dessa parte. Queimar e enterrar corpos. Daryl não tentou queimar nenhuma das pessoas do grupo. Embora fosse uma perda de tempo, ele entendeu por que Glenn precisava enterrá-los. Porque era importante. Especialmente agora que eles estão tentando manter sua bússola moral. Ele não conhecia nenhuma dessas pessoas, a maioria delas eram velhos que T-Dog havia salvado. Eram as pessoas que não conseguiam lutar, as pessoas que não conseguiam correr e as que tentavam protegê-las. Elas mereciam mais do que uma pilha para queimar, isso era verdade. Perda de tempo do caralho, Merle resmungou. Ele sentou-se em sua cadeira ao lado do trailer na sombra. Ele alegou que seu braço doía muito para ajudar, arrastar ou picareta qualquer um dos corpos. Daryl sabia que o resto do grupo podia ouvir suas reclamações, mas a maioria as ignorou. No entanto, Merle não desistiu. Daryl ficou perto dele e fez uma pequena pausa na sombra. Iria mais rápido se você estivesse realmente ajudando, Glenn resmungou, já cansado dele. Felizmente, Glenn não pareceu apontar nada disso para Daryl, que realmente tinha sido útil. Não tenho mão para fazer isso, disse Merle. Tendo ouvido claramente, Glenn pegou seu bastão afiado com uma mão e o esfaqueou no cérebro do caminhante. Tudo isso enquanto olhava Merle nos olhos. Merle zombou. Meu braço dói. Boa desculpa para seu diretor? Merle latiu. Glenn zombou indo embora. Aqui, Daryl desviou o olhar de Glenn em direção à voz dela. Ela ficou na frente do irmão dele com a mão estendida. Diferentemente do normal, ela não estava entregando uma garrafa de água a Daryl, mas oferecendo algo a Merle. Ibuprofeno. Não vai ajudar muito, mas é alguma coisa, disse Cat. Merle olhou para o frasco com desconfiança. Daryl ficou surpreso quando Merle pegou. Merle tinha uma merda muito mais forte em sua barraca, e era por isso que ele tinha certeza de que o braço do irmão não doía de verdade. Embora olhando mais de perto, seus olhos não exibiam o vermelho de sempre. Obrigada, boneca, disse Merle. Ela pareceu pensativa antes de dizer. É importante enterrá-los, ela disse. Nem conheço essas pessoas, Merle zombou, desviando o olhar dela. Bem, nós fizemos, Cat disse sem raiva, ainda com aquele sorriso gentil como se estivesse ensinando uma criança a compartilhar. Merle parecia estar envolvendo seu cérebro nisso antes de concordar. Eu entendo você. Ela sorriu novamente para Merle e depois para Daryl antes de ir embora. Daryl observou enquanto Merle a observava, ele provavelmente estava tentando pensar em maneiras de transar com ela. Pelo menos era o que ele normalmente faria, mas sua expressão estava errada. Ele estava imerso em pensamentos, quase confuso. O que foi? Daryl perguntou. Nada, Merle disse desviando o olhar dela imediatamente como se tivesse sido pego em um ato. Merle sacudiu o frasco de comprimidos, parecia estar meio cheio. Você não precisa dessa merda. Guarde para os outros. Tenho qualquer merda que você quiser na sua bolsa, disse Daryl caminhando para pegá-la e devolvê-la para Cat. Já joguei essa merda fora, irmãozinho, mãos longe das minhas pílulas. Merle se esquivou da tentativa dele de pegá-la. Daryl olhou para ele como se ele tivesse crescido 2 cabeças. Jogou fora? Você vai ficar sóbrio? A última vez que viu Merle completamente sóbrio foi quando ele era adolescente. Ele tentou ficar sóbrio depois do exército, mas quando as retiradas chegaram, ele estava acabado. Ele não achava que seu irmão era estúpido o suficiente para jogar tudo fora, considerando que ele ficou louco da última vez. Embora ele não se opusesse a Merle sóbrio, ele não acreditou nisso em um segundo. Mesmo o futuro Merle não estava completamente sóbrio por si só. Ele sempre tomava qualquer pílula que encontrava quando fazia, nunca era uma escolha. Não vou, Merle xingou baixinho, esfregando os olhos antes de dizer. Por que você está me importunando? Volte ao trabalho e saia da minha bunda, disse Merle, acenando para ele ir embora. Daryl zombou. O braço dele deve estar doendo para Merle não estar pronto para uma luta. Ele olhou para algum lugar atrás de Daryl e antes que pudesse se virar para sair, ele disse. Sabe, boneca? Ele perguntou. Você quer dizer, Cat? Daryl perguntou, olhando na direção em que Merle estava. Cat estava acenando com as mãos e conversando com os jovens. Eu acho que falei com ela algumas vezes. Daryl respondeu honestamente. Merle assentiu se levantando e indo em direção a Cat. Por que você está perguntando? Merle parou olhando para ele de cima a baixo antes de dizer, tentando molhar meu pau. O que mais? Merle não parecia ter aquele tom de provocação usual como se estivesse tentando transar ou se preparando para usar seu charme. Daryl decidiu culpar seu braço. Ou talvez ele simplesmente não se lembrasse de como seu irmão agiu, já fazia muito tempo. Só deixa ela, cara, olha ao redor, Daryl disse, não é a hora, ele acrescentou quando os olhos de Merle examinaram os corpos. Seu irmão fez uma pausa parecendo que o estava considerando antes de concordar. Daryl suspirou. Talvez ele simplesmente não conhecesse todo mundo tão bem quanto pensava. Primeiro Merle estava agindo assim e Glenn o tratava como se ele sempre fosse fazer algo ruim. Então T-Dog por algum motivo estava sendo muito compreensivo. Da última vez foi preciso Daryl salvar sua vida de um rebanho e dar a ele um monte de pílulas salvadoras para que ele realmente começasse a gostar dele. Talvez fosse só ele. Capítulo 15. Seu turno de picaretas havia acabado. Era a hora de embrulhar sua barraca e suas coisas para se preparar para partir. Enquanto jogava uma mochila no caminhão, Daryl viu seu irmão conversando com Cat. Ele zombou. Ele não poderia ter esperado nem um dia? Pelo amor de Deus, ela estava no meio de garantir que os mortos não reanimassem e ele tivesse que pular nela? Normalmente Daryl não se importava em quem Merle colocava os olhos.
mas porque Cat não parecia o tipo de pessoa que gosta de pessoas como Merle em cima dela. Ou talvez fosse porque ela não parecia o tipo de pessoa que lhe diria diretamente se não gostasse de algo. Daryl decidiu ir até lá. Ou talvez ele esteja envergonhado. Cat o ajudou muito só por ser alguém que ele não conhecia e Merle refletiu sobre quem ele era como pessoa por relação. Ele sabia que isso estava afetando a visão de Glenn sobre ele e ele não queria adicionar a essa lista. Mas Merle não parecia estar flertando. Ou pelo menos não como ele normalmente faz, de acordo com o rosto dela. Daryl estava mais perto, agora capaz de ouvir a conversa deles, mas eles pareciam estar no fim dela. Não, eu também vim da rodovia, ele a pegou dizendo. O que ele estava perguntando? Quando ela se juntou ao grupo. Conversa fiada talvez? Você fez alguma coisa estranha ontem à noite? Merle perguntou, ainda sem notar Daryl. Estranho? Acho que não. Além de matar Walkers, nunca matei tantos. Ela olhou para o Walker. Sua picareta estava descansando por enquanto. O Walker tinha um buraco do tamanho de uma picareta no rosto. Mas eu tenho uma boa mira, ela disse, olhando para cima sempre com aquela expressão gentil constante. Talvez fosse só o rosto dela. Certo. Merle suspirou passando a mão na cabeça. Obrigada, Doll. Merle a deixou ali no momento em que Daryl se aproximava. O que ele quer? Daryl perguntou, seus olhos seguindo para onde Merle foi. Ele parou na frente de Dali. Cat deu de ombros carregando sua picareta para o próximo corpo. Surpreendentemente e brutalmente ela continuou seu trabalho de escolher as cabeças dos caminhantes. Ela não era exatamente pequena, então não era surpreendente que ela pudesse usá-la. Mas Daryl não estava acostumado com as pessoas no começo já tão entorpecidas. Especialmente alguém como ela que parecia ser como Carol. Daryl olhou ao redor vendo Carol com Sofia chorando sobre o corpo de Ed. Ele imediatamente desviou o olhar. Nada de especial, só fazendo perguntas. Perguntado quando eu apareci no acampamento, igual a você, ele só olhou por cima de mim, ela disse rindo. Ela bateu sua picareta por cima do ombro na cabeça ao lado. Daryl poderia ter pulado se fosse qualquer outra pessoa. Por quê? O que foi? Ela perguntou olhando para ele sem raiva ou algo assim. Apenas curiosa sobre o porquê de ele estar ali olhando para o trabalho dela. Nada. Seus olhos estavam fixos onde a picareta dela estava na cabeça de um caminhante particularmente mole. Eles não são mais humanos, não precisa se sentir mal, ela disse em um tom maternal. Porra, ele não precisava que lhe dissessem isso. Ele sabia melhor do que ninguém aqui que os Walkers eram apenas uma casca vazia da pessoa que eles já foram e se sentir mal não fazia nada além de desperdiçar seu tempo. Merle não disse nada de ruim para você? Daryl perguntou, olhando para ela em vez do caminhante agora. Ele é bem legal, ela disse parecendo confusa com a expressão dele. Como se ele fosse o único que disse algo estranho. Merle nunca foi descrito como legal, especialmente por mulheres. Precisa de água? Ela perguntou, mas não ofereceu nada. Deve ter mais no meu carro. Daryl murmurou seus olhos procurando por Merle ao redor do acampamento novamente, mas ele não o encontrou. Atrás de você, ela disse voltando ao seu trabalho. Daryl se virou para encontrar Merle na barraca pegando o que podia para carregar. Ele olhou para a mulher estranha novamente antes de deixá-la sozinha. Ok, algo estava errado. Ele caminhou até seu irmão mais velho que estava realmente ajudando. Agora você está agindo de forma estranha. Merle olhou para ele. E não apenas olhando para ele, mas olhando para ele como se estivesse pensando. Talvez Merle disse com um olhar de soslaio. Ele jogou a mochila para ele e então agarrou a barraca. A bolsa pesada pesou Merle para baixo. Daryl agarrou a alça, agarrando-a antes que Merle pudesse reclamar sobre ser mimado. Enquanto carregava a última mochila no caminhão, Daryl ouviu a única coisa que ele temia e esperava o dia todo. A mordida do Jim. Capítulo 16. Enquanto carregava a última mochila no caminhão, Daryl ouviu a única coisa que ele temia e esperava o dia todo. A mordida do Jim. Que porra é essa? Merle pulou do caminhão e caminhou com o resto do grupo. Jim continuou repetindo que estava bem. T-Dog e Daryl ajudaram a revelar ao grupo que Jim foi de fato mordido. Embora estivesse do lado errado, sua memória estava errada? Estou bem, estou bem, estou bem. Alguns se reuniram sobre o que fazer, não apenas por Jim, mas também por M. Daryl não tentou atacar Jim com sua picareta dessa vez. Ele também não ameaçou atirar em M, então os bifes não estavam tão altos quanto da última vez. Ou pelo menos, era o que ele pensava até descobrir que seu irmão tinha suas próprias opiniões sobre o assunto. Nós atiramos neles e os tiramos do sofrimento, disse Merle. Eu odeio dizer isso. Eu nunca pensei que faria isso. Mas talvez Merle esteja certo. Dali tentou dizer, mas foi interrompido por um Rick furioso. Jim não é um monstro, Dali nem um cachorro raivoso. Suas palavras eram como veneno, apressadas e precipitadas. Não estou sugerindo. Ele está doente. Um homem doente. Se começarmos por esse caminho, onde traçaremos a linha? Rick disse. A linha entre humanos e caminhantes é onde não podemos traçá-la, disse Merle. E se conseguirmos ajuda para ele? Ouvi dizer que o CDC estava trabalhando em uma cura, disse Rick, procurando alguém para ficar do seu lado. Daryl sentiu que não deveria. Ele conhecia essa linha do tempo e sabia que eles acabariam indo para o CDC de qualquer maneira. Ele se sentiu errado por deixá-los acreditar que havia uma cura esperando por eles. Mas ele também sabia que a esperança era o que os mantinha por um tempo lá. Mais importante, ele não sabia como chegar à fazenda para pegar o resto do grupo. Ele só sabia o caminho do CDC. Eu também ouvi isso. Ouvi muitas coisas antes do mundo ir para o inferno, disse Shane revirando os olhos tanto que eles poderiam rolar para a parte de trás de sua cabeça idiota. E se o CDC ainda estiver funcionando? Rick perguntou especificamente a Shane. Cara, isso é um exagero, Shane respondeu, enxugando a testa em pensamento. Daryl ocasionalmente esquecia o quão parecidos eram os maneirismos dele e de Rick. Por quê? Se sobrar algum governo, qualquer estrutura, eles protegeriam o CDC a todo custo, não é mesmo? Acho que é a nossa melhor chance. Abrigo, proteção.
Rick estava começando a soar como se estivesse vendendo algo a eles, quase implorando. Foi na época em que perderam a fazenda que todos aceitaram que ele era o líder, mas agora ele era apenas parte do acampamento. Ok, Rick, você quer essas coisas, certo? Eu também, ok? Agora, se elas existem, elas estão na base do exército. Fort Benning, Shane aponta como se houvesse um mapa no meio do círculo deles, mas seu dedo não tocou em nada. São 160 quilômetros na direção oposta, disse Lori. Todos se voltaram para Merle, que gemeu e passou a mão no rosto. Acho que está bem claro o que temos que fazer. Essa briga está me dando uma dor de cabeça danada, disse Merle. Assim, qual é o seu grande plano que é uma solução para tudo? Shane perguntou sarcasticamente, ficando na cara de Merle. Daryl e Rick os afastaram rapidamente. Bem, ao contrário de você e de suas experiências como xerife de cidade pequena, eu estava no exército, disse Merle presunçosamente. E então? Lori perguntou cruzando os braços apoiando-se no pé. Bem, abelha rainha, eu sei com certeza que não há chance de Fort Benning ainda estar de pé, e o cowboy aqui tem a ideia certa. Se alguma coisa, a última coisa que existe é o CDC. Ele tem que ser equipado para durar ou se autodestruir e se tivermos sorte, tem painéis solares no topo e podemos ficar bem confortáveis por um bom tempo, disse Merle ainda sorrindo presunçosamente. Exatamente, disse Rick sorrindo não para Merle, mas para Shane, feliz por ter alguém ao seu lado. E Jim tem uma chance. Ah, segure seus cavalos, disse Merle. Não pense que há uma cura, e se houvesse, Jim Boy não conseguiria. Mesmo que estivesse pronto na porta, Jim Boy vai virar 3 vezes até que a gente consiga fazer isso. Daryl suspirou, ele não conseguia ficar de boca fechada? Primeiro, eles precisavam ir ao CDC, e segundo, ele sentiu a faísca. Aquela que Daryl precisava desesperadamente em todas as suas cabeças para começar a gostar de Merle, ele havia extinto com a promessa da morte do amigo. Você não sabe disso, disse Rick. Daryl suspirou. O resto da conversa continuou por um tempo, mas parecia que o CDC era o destino deles. Capítulo 17. Finalmente tudo foi carregado. Depois que todos se despediram da família Morales, era hora de ir. Então foi a vez deles de deixar a pedreira. Então Lori e eu podemos levar Carol e Sofia, disse Rick enquanto quase terminava de ler a lista que fez. E é claro que os Dixon vão na caminhonete deles. São todos, disse Rick, todos concordaram e se dispersaram. Rick? Todos já tinham ido para o carro quando ela foi até ele. Tem algum assento extra? Tenho certeza que consigo caber no trailer se não tiver, perguntou a loira. Cat, certo? Rick perguntou. Ela sentiu. Ele olhou para o papel. T-Dog e Shane tem um cada, você não vai na caminhonete? É um 3 lugares, eu acho, mas ficaria um pouco apertado com 3 pessoas, Cat disse confusa. Se havia assentos extras em 2 dos carros, por que ela iria no caminhão? Está tudo bem? Shane se aproximou olhando entre ela e Rick. Sim, Cat só estava procurando um assento extra. O Jeep é um carro de 2 lugares, disse Shane com um sorriso educado. Ah bem, parece que T-Dog pode ter outro assento e eu estava esperando falar com ele, disse Cat sorrindo. É verdade que ele perdeu muita gente ontem à noite, disse Shane, parecendo solene. Cat assentiu. Obrigada pela ajuda, ela se afastou e Shane ficou olhando para ela. Ele olhou para Lori. Talvez ele devesse seguir o conselho dela. Deixá-los em paz e seguir com uma nova vida. Ela não age como uma Dixon, isso é certo, disse Shane com um suspiro profundo. Ela não vai na caminhonete deles, não tenho certeza se vai, disse Rick olhando para o papel. Ele riscou Dixon ao lado do nome dela. Você deveria perguntar por mim como nos velhos tempos, disse Shane rindo. Você não deveria saber? Você a conhece há mais tempo do que eu, disse Rick sorrindo, lembrando de todas as suas travessuras do ensino médio. É isso, não anotei. Nem acho que ela tenha uma barraca, pelo que sei, ela dormiu em um caminhão. Isso não é muito confortável, Rick murmurou, ainda olhando para sua lista. Só anotei quando ela começou a andar pelos Dixon. Até onde sei, ela sempre andou. Tenho estado preocupado com... Ele olhou para Lori desviando os olhos tão rápido que era impressionantemente óbvio. Para sua sorte, Rick estava olhando para Cat. Rick perguntou olhando para ele agora. O apocalipse e manter todas essas pessoas vivas, Shane disse, sua guarda voltando a subir. Ele quase esqueceu que não tinha mais permissão para ser completamente aberto com Rick. Entendo, Rick assentiu para si mesmo. Então você vai perguntar? Rick zombou despreocupadamente. Tudo bem, farei isso quando tiver uma chance. Valeu, cara. Shane deu um tapinha no ombro de Rick enquanto ele andava até Cal e Lori. Ele precisava seguir em frente e deixar a família dela em paz, assim como Lori disse. Ele poderia? Capítulo 18. Todos eles se arrastaram para dentro dos carros, eventualmente indo em direção ao CDC. Até agora, eles tinham dirigido em silêncio no Dixon Track até que o estranho silêncio de Merle terminou. Não deveria ter te deixado quando você estava doente, disse Merle mordendo o polegar e o coto pendurado para fora da janela. Daryl dirigia. Apesar de Merle não gostar de ser levado por aí, ele deu uma chance. Nunca estava por perto quando eu estava doente antes, Daryl murmurou. Merle assentiu parecendo incrivelmente culpado, uma emoção que ele nunca pensou que seu irmão pudesse sentir. Arrependimento com certeza, mas culpa. Eles ficaram em um silêncio constrangedor apenas dirigindo por um momento. Merle estava mordendo a merda do polegar, um hábito ansioso que ele deve ter pegado dele. Daryl continuou olhando para ele, tentando manter os olhos na estrada e tentar analisar por que seu irmão estava agindo de forma tão estranha. Bem, ele estava passando por muitas coisas diferentes do que antes. A última vez que ele foi abandonado, dessa vez ele foi salvo. Foi por isso que ele não espancou Rick ou T-Dog. Merle abriu a boca como se fosse falar, mas morreu na garganta. Ele olhou pela janela novamente parecendo mais em conflito. Ele era uma pessoa totalmente diferente. Quando chegaram ao ponto em que tinham que se despedir de Jim, Daryl e Merle saíram do caminhão.
Todos tiveram a chance de se despedir. Dario assentiu em vez de dizer palavras e Merle foi embora quando ele não disse adeus, mas sim um aceno como Dario. Quando ele foi voltar para seu caminhão, ele pôde ver que Cat foi a última a se despedir. Ele parou no meio do caminho e Merle correu para ele com um assobio. Bata no meu toco, mano, disse Merle com raiva, ainda sibilando de dor. Desculpe, cara, Dario disse realmente arrependido. Ele não sabia como era uma amputação, mas imaginava que doía pra caramba. Ele continuou sua caminhada, apesar dos xingamentos resmungados de Merle sobre ele, até a caminhonete. Ele se inclinou na picape esperando até que ela terminasse de falar com Jim. Ele podia vê-la lhe entregar algo e uma garrafa de água. O que você está esperando? Merle finalmente perguntou. Depois que ele recuperou a compostura, ele ficou entediado. Tenho certeza de que ela volta para o carro. Não pense que ela tem uma arma, disse Dario. Cat beijou a bochecha de Jim e finalmente saiu da colina em direção à van da igreja de T-Dog enxugando suas lágrimas. Preciso comprar uma para ela então, disse Merle. Vamos lá, Dario deu um tapinha no capô do carro, caminhando até o lado do motorista e entrando. Eles dirigiram por alguns minutos. Preciso ficar por aqui, boneca, disse Merle mordendo a unha novamente. Por que? Dario perguntou, franzindo o nariz, confuso. Eu quero que você fique perto dela também, ela é médica. Os olhos de Dario piscaram para ele para ver se ele estava falando sério. Uma o quê? Ela é uma médica treinada, ela mesma me disse. Merle balançou seu coto recém-enfaixado para ele. Ela não está cuidando de nós só por diversão, é algo que ela tem que fazer. Ela não precisa fazer nada, disse Dario. Você não saberia porque nunca esteve no exército, isso faz algo com seu cérebro, provavelmente é por isso que ela foi embora também, disse Merle. Jesus, vocês conversam por 3 segundos e sabem toda a história de vida dela? Dario perguntou. Ela é bem falante quando você a vê ali. Faladores laterais gostam de faladores, disse Merle dando de ombros, então um sorriso provocador surgiu em seu rosto. Por quê? Com inveja de que seus irmãos tenham mais jogo do que você? Merle riu e deu um tapa nele de brincadeira, mas não suavemente. Guarde isso nas calças. Ela não vai continuar enrolando seu coto se você continuar dando em cima dela. Não fiz nenhum movimento na boneca, irmãozinho. Os doutores ganham respeito automático do velho Merle. Dario revirou os olhos. Mesmo assim, fique perto dela, se você se machucar e tudo mais, é bom tê-la por perto. Dario só conseguiu tirar os olhos da estrada por alguns momentos para olhar para Merle. Seu rosto estava severo e sério. Dario conteve sua resposta. Você nunca se importou antes. Eles dirigiram em silêncio. Dario tentou descobrir o que provocou essa mudança em seu irmão. Ele sabia que cortar sua mão e ser salvo não era apenas uma terça-feira normal. Mas ser salvo em vez de abandonado provocou tal mudança? Ele não sabia, continuou pensando até que a caravana parou e o CDC apareceu. Pegue apenas o que você precisa, disse Merle olhando para o topo do prédio. Por quê? Dario perguntou. Merle não sabia que esse lugar explodiria amanhã. Ele não deveria se preocupar. Não há painéis solares, ele aponta com a mão boa. Deve estar funcionando a gasolina, ele resmungou. Como você sabe disso? Dario perguntou. Estava estacionado em alguns lugares como esses quando houve tumultos em 81. Merle abriu a porta, virou-se para ele e disse. Médicos não ganham meu respeito sem motivo, sabe? Merle riu e pulou para fora. Dario o seguiu. Isso foi estranho. Ele sabia que seu irmão sempre teve um certo respeito pelos médicos. Mesmo que ele ainda fosse rude com eles, não era a grosseria normal. Ele sempre presumiu que ele só queria algo deles. Ele nunca soube que Merle trabalhava com muitos deles.